Olha, eu já cometi muitos erros ao trazer um cofundador para um dos meus negócios. Então, eu resolvi compilar aqui algumas das coisas que eu faria particularmente diferente ao buscar um cofundador no futuro. Se você concordar, discordar ou quiser complementar, coloca aqui nos comentários. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou o Matheus Montenegro, mais conhecido como Matt Montenegro. Sou fundador da Pingback, que é uma plataforma de automação de e-mail marketing que também está lançando muito em breve o seu próprio CRM. A primeira coisa é conhecer muito bem o meu cofundador. E aqui, muita gente, você vai achar assim, vários artigos, vídeos, etc., até mesmo do Y Combinator, dizendo que é importante você conhecer esse cofundador ou ser amigo dele, ter feito coisas com esse cara, com essa pessoa, alguma vez na vida. E nesse período de tempo, eles colocam pelo menos um ano. Aqui, se eu pudesse te aconselhar, eu falaria pelo menos 2 anos. Por que eu estou falando 2 anos ao invés de um? Porque é improvável que uma pessoa consiga esconder quem que ela é de verdade por tanto tempo. Então, assim, os nossos hábitos, eles aparecem muito mais em situações que exigem da gente um reflexo rápido, então fica muito difícil de você disfarçar ser outro alguém por tanto tempo. Se o cara conseguir disfarçar quem que ele é de verdade por mais de 2 anos, poxa, esse cara aí merece um Oscar. Mas nas situações tão difíceis que se apresentam pra gente quando a gente está empreendendo, e a velocidade que se exige da gente, né, na tomada de decisão, a gente consegue então perceber quem que é essa pessoa ou descobrir de fato como que essa pessoa se comporta. E aí vem o meu segundo ponto, porque talvez você se pergunte, poxa, beleza, conviver com essa pessoa durante 2 anos, ser amigo dela, etc., beleza, funciona, legal, mas como que eu vou ter certeza de fato de quem que é essa pessoa e se a maneira como essa pessoa se comporta comigo é a maneira como ela de fato é, na verdade. Então, o segundo ponto que eu trago aqui para reflexão é você buscar compreender quais foram as experiências anteriores dessa pessoa. Então, assim, não menospreza realizar uma consulta com colegas, ex-sócios, amigos em comum, todo tipo de referência que você conseguir pegar é importante para você montar aqui esse quebra-cabeça, vamos colocar assim. Eu não tô falando isso para você tentar puxar uma capivara alheia, nem nada, nem de perto, né, mas é mais para você compreender quem que é esse seu, cofundador em potencial, como que ele lidou com os seus próprios acertos e se ele de fato tem aprendido com os seus erros, porque todo mundo é imperfeito, você também não é, muito possivelmente, o cofundador ideal para a maioria das pessoas. A gente, tem nossas questões de personalidade, de comportamento, de caráter, cultura. Então, da mesma forma que você está olhando para outras pessoas, as outras pessoas também estão olhando para você. Então, aqui não é para você, de novo, levantar um problema necessariamente, mas é para você identificar como que essa pessoa reage às suas falhas, né, aos seus erros. Aqui também tem uma questão relevante que é se você só ouve coisa boa, poxa, tem uma chance de ter alguma coisa errado aqui, entendeu? Então tem que tomar um cuidado porque, como eu falei, ninguém é perfeito. E o seu cofundador, assim como você, também não será perfeito. Um terceiro ponto que eu considero super relevante é a família. Por quê? Normalmente, um sócio, ele não vem sozinho. Ele traz com ele uma bagagem familiar junto. Os parentes, né, que estão mais próximos dele no dia a dia, seja sogra, esposa, pais. Então, no momento de conflito, e você vai passar por muitos momentos de conflito, de diferença de pensamento com esse cofundador, essas pessoas são as pessoas que vão aconselhar, que estarão ali nesse círculo mais íntimo desse seu cofundador. Então, ele vai sofrer pressão e interferência desses familiares. Então, você conhecer minimamente quem que é essa turma que está perto, que rodeia esse círculo mais íntimo desse cofundador potencial, é bastante útil para você conseguir encontrar as oportunidades de pacificação com estratégia e inteligência. O quarto ponto é ter um check-up, por assim dizer, emocional e mental. Por quê? Porque as pessoas que são mais, vamos dizer assim, emocionalmente frágeis, elas dificilmente vão dar conta de vencer na hora mais escura da noite, naquele momento de maior tensão, de maior dificuldade. E olha, de certa maneira tá tudo bem. Nem todo mundo tem que ser um cofundador, tem que ser um sócio fundador de um negócio. E estar nessa posição de founder, de fundador,
exige da gente muito sacrifício e a gente precisa aguentar muita pressão, assim, mas muita pressão mesmo. Lidar com os erros, correção de rota, tem coisas que machucam a gente tem que carregar, engolir muito sapo, aguentar muita pressão, ter muita frieza e nem todo mundo tem essa inteligência emocional nesse nível que é exigido de um fundador. Então, ter aí uma noção de como que essa pessoa ela reage e como que ela lida com pressão é importante, porque, de novo, se você não tiver isso bem mensurado, isso aqui não é para você excluir necessariamente esse cofundador em potencial, mas para você saber dosar e medir até onde ele dá conta de caminhar com você nesses momentos mais difíceis. O quinto ponto é a relação dessa pessoa com o dinheiro. Porque, olha, a maneira como ela lida com o dinheiro influencia e vai interferir diretamente na maneira como vocês vão trabalhar o caixa do seu negócio, né, da sua startup, ali quando tiver um evento de liquidez ou outros momentos quando a grana, né, o dinheiro tiver mais curto ou até mesmo mais abundante. Então, assim, essas circunstâncias podem pressionar esse seu cofundador em potencial ao ponto dele ali tomar decisões ruins porque ele tem alguma questão ali financeira. Então, veja só, você começa a empreender com uma pessoa e essa pessoa, ela tá vendendo o almoço para pagar a janta. Cara, a chance disso dar errado é muito grande, porque essa pessoa tá muito pressionada para pagar suas contas, tá batendo muito de boleto, ela baixou o padrão de vida, uma série de coisas nesse sentido. Então, toda oportunidade que ela tem de liquidez, se ela não tem um pé de meia, não tem alguma reserva mínima, ela vai ficar ali mais sensível, susceptível a essa situação. Então você pode acabar tendo que vender um pedaço, pegar um investimento numa situação mais desvantajosa para o negócio como um todo no médio e longo prazo por causa dessa sensibilidade com dinheiro. O sexto ponto é a relação com o time. Veja, sócios que têm dificuldade para demitir, e veja, isso aqui é muito importante, sócios que têm dificuldade para demitir, ou seja, eles aparecem na contratação para oferecer o mundo inteiro, mas eles se escondem atrás de você, né, que é aquele que, né, dá a letra, ou do RH, se ele existir, para demitir, cobrar ou corrigir. Essas pessoas, elas são pessoas que rotineiramente são preguiçosas para fazer boas contratações e sempre terminam criando desavenças entre fundadores e no próprio time. Porque veja só, essas pessoas temem não serem amadas e elas não suportam a possibilidade de perderem o prestígio em detrimento das duras decisões que ali são necessárias para a evolução do negócio. Se a gente contrata mal, a gente tem que fazer essa correção de rota o mais rapidamente possível. E essas decisões, sobretudo de contratação, promoção, demissão, aquilo que você promete, são decisões que muitas vezes causam certa impopularidade dentro do time. Porque, veja, se você promove um em detrimento de outro, se você promete uma coisa para um e para outro não, se você vê ali que tem um débito técnico, você contratou mal, ou tem uma situação ali que não está se desenvolvendo e você precisa fazer essa correção, demitir ou alguma coisa nesse sentido, são decisões, de maneira geral, impopulares. Então, um sócio que não tem o estômago, não tem ali a força para aplicar esse remédio amargo e lidar com essas consequências, é um cara que vai pesar essas decisões sobre você. Então, calcula direitinho se é isso que você quer e se você está disposto a fazer esse papel eterno que a gente chama de bad cop. Então, o seu sócio vai ser sempre good cop e você vai ser sempre, né, o cara malvadão ali da história. Então, vê se é isso mesmo que você quer para você e se você quer que esse rótulo fique ali, vamos chamar assim, ad eterno em você, de sendo o cara que tem que toma as decisões mais difíceis e tem que absorver toda essa impopularidade para si. O sétimo ponto, e super clássico, falamos bastante disso, a gente vê isso em tudo quanto é lugar, é sobre cultura e valores. Porque, veja, é no dia a dia que você percebe se alguém tem ou não a mesma cultura e valores que você, ou um alinhamento grande suficiente para que vocês trabalhem juntos por um longo período de tempo. E você, de novo, só consegue ver isso no dia a dia. Falar é muito fácil. Falar que você acredita na mesma coisa, falar que você defende os mesmos princípios é muito fácil. Você até consegue enganar com ações superficiais. Mas é no dia a dia
que a gente vê como que as pessoas se comportam e, de fato, qual que é a cultura e quais são os valores de verdade para essa pessoa. Então, assim, a gente percebe isso, por exemplo, com os nossos recursos, tempo, dinheiro, habilidades, se aquilo que a gente verbaliza, de fato, é aquilo que a gente faz. Então, a gente investe o nosso tempo, o nosso dinheiro, nossas habilidades naquilo que a gente acredita ou a gente só fala isso para o vento, né? Então, é importante você fazer essa reflexão. Não basta só ter ali tweets, né, na verdade, posts no X ou no LinkedIn ou stories bonitos, etc., se essa pessoa, na prática, ela não vive aquilo que ela aparenta. Isso é muito ruim, e causa ali um descasamento entre fundadores. Outra coisa muito relevante é o oitavo ponto, sobre relacionamento. Veja, as pessoas com as quais o seu sócio se relaciona refletem em muito no arcabouço daquilo que ela acredita, deseja, inspira, influencia e admira. Então, olha só, quem ela segue, as coisas que ela compartilha, o que ela ingere, né, daquilo que ela se alimenta, diz muito sobre aquilo que ela de fato deseja para si. Então, você consegue observar nos comportamentos dessa pessoa, né, ou seja, naquilo que ela segue, acredita, faz, enfim, etc e tal, o que ela é de fato, no final das contas. E esse ponto está profundamente relacionado com cultura e valores. O nono ponto, ele é um ponto muito delicado, que eu trago para reflexão, que é sobre perdão. Veja, numa sociedade, a gente vai errar e acertar. Você vai errar pra caramba. Você também pode acertar bastante, mas ao longo do tempo você vai sim cometer muitos erros. Uma jornada de longo prazo exige a capacidade tanto de reconhecer o nosso erro, quanto também de pedir perdão quando a gente está errado. Então, além de você ter a capacidade de reconhecer o erro e pedir perdão, a gente também tem que ter a capacidade de perdoar quando o outro errar. Se a gente não tem essa relação, não tem como construir um caminho sustentável de longo prazo. Agora, por último, e não menos importante, você precisa colocar as coisas no papel. Quando você escolher um cofundador, sempre faça alguma coisa assim escrita. Pode ser um e-mail colocando quais são os termos mínimos, né? Enfim, alguma coisa, mas formaliza isso minimamente. Se você tem um pouquinho mais de condição, se você está um pouquinho mais avançado na jornada, tem dois mecanismos que eu sugeriria para você pesquisar depois, que é o Cliff e o Vesting. Tá? Isso aqui é algo inegociável e vai te salvar muito tempo e vai te salvar também de muito interesseiro e enganador profissional que está buscando aí uma boquinha, né? Entre aspas, atalho. E se você é um cara bacana, um cara sério, que está buscando construir alguma coisa legal e de longo prazo, pode ser que apareçam essas pessoas no seu caminho e por você buscar enxergar primeiro bondade, né, e não esse outro olhar mais atento, você pode acabar sendo enganado por essas pessoas. Agora, me conta, eu esqueci de algum ponto importante que a gente tem que observar em um cofundador? Se sim, coloca aqui nos comentários, vai ser ótimo poder te ouvir. E se você discorda de algum ponto também, coloca aí, vai ser um prazer. E, claro, não deixa aí de seguir e deixar o seu like também. Muito bem-vindo, tá bom? Valeu e até a próxima.